Dando continuidade ao nosso tema céu noturno, nós vamos agora pela orientação feita pelo céu. Lembrando que na segunda parte, o ponto principal ali é que a constelação delimita uma região do céu, que nós temos 88 regiões então delimitadas. Tudo que estiver dentro daquela região pertence àquela constelação. E as estrelas não estão fisicamente próximas umas das outras. Como que a gente vai fazer então essa orientação pelo céu? Importante quando a gente discute e trabalha com constelações é nós pensarmos num sistema de magnitude ali das estrelas, né? Começando pelas estrelas de maior brilho e indo até as estrelas ali de menor brilho. A gente usa o alfabeto grego para representar ali as estrelas com maior destaque. Então a gente vê de novo aqui, né? Vamos pegar o Órion, né? E a região aqui do céu, né? O terreno de Órion. E lembrando que tudo que está aqui dentro pertence a Órion. Só que a gente tem aqui as principais estrelas que fazem parte lá do desenho da figura do caçador. Então, a estrela da constelação, de todo o terreno da constelação, que tiver o maior brilho, e geralmente ela está associada então à figura, né? É a estrela que a gente chama de alfa da constelação, usando a letra do alfabeto grego, a primeira letra, alfa. Então, a alfa de Órion é Betelgeuse, né? É a estrela mais brilhante ali da constelação. Aí a gente pega a segunda, que é Rigel, a beta. E assim a gente vai seguindo, né? Obviamente que você não consegue pegar todas as letras, né? Completar com todas as letras ali do alfabeto, né? Usar todas, porque você vai precisar, na verdade, completar com outras representações, uma vez que você vai ter muito mais estrelas do que letras no alfabeto grego. Então você percebe que já existem outras aqui, né? Que vão usando umas outras subclassificações para que a gente consiga, né? Representar ali uma escala de magnitude, né? Então não dá para ficar só restrito ali a todas as letras do alfabeto. A gente vai ter que avançar para outras, né? Perceba que então as três Marias, elas também têm lá, né, a sua representação, Epsilon, né, Delta e assim vai, né? Aunitaki, Aunilã e Mintaka, né, as três estrelas do cinturão de asteroides, né, também conhecidas como Três Marias. Veja outros astros interessantes ali para dentro também da região aqui do terreno de Órion, né? Aqui a gente tem M43, M42, que são nebulosas, né? A nebulosa de Órion, que também, às vezes, dependendo da condição do céu, é possível você ver uma pequena manchinha ali, né? Essas nebulosas aqui, que muitas vezes são aglomerados de estrelas, né? Elas também fazem parte da constelação lá, M78, né? Então, tudo que tiver ali dentro, né, que sejam galáxias, inclusive, né? Você fala, mas tem uma galáxia dentro da constelação? Não, a galáxia não está aqui. Lembrando que elas não estão fisicamente próximas. É simplesmente Órion é uma janela através da qual nós estamos olhando. Então, uma galáxia que esteja em Órion não significa que ela vai estar na constelação de Órion, fisicamente próxima às estrelas de Órion. Até porque uma galáxia ela está fora da nossa galáxia, né? É como se a gente tivesse uma cidade, na nossa cidade, e a gente avista ali os postes da cidade, as luzes dos postes são estrelas, mas eventualmente você pode ver uma outra cidade vizinha, né? Se você tiver ali uma condição de relevo, né, que permita que você veja uma cidade vizinha. E aquela cidade vizinha é como se fosse uma outra galáxia, com seus outros postes, né, suas outras estrelas. Então, a gente pode avistar, inclusive, galáxias e por dentro, né, atravessando ali a janela das constelações. E a gente diz que aquela galáxia, ela, né, está em Órion, lembrando que não está fisicamente, né? É a janela que a gente olha o céu. Então a gente vê ali alfa e beta, conforme eu comentei,
Né? Bom, quantas estrelas a gente consegue ver a olho nu? Né? A gente tem um limite ali, nosso olho consegue ver até uma certa magnitude de estrelas, né? E a partir da qual a gente não consegue mais captar. Bem, a gente vê aproximadamente 6.000 estrelas a olho nu. Apesar de a gente achar que existem, né, bilhões, infinitas estrelas, muitas vezes quando a gente pergunta quantas estrelas existem, né, infinitas, né, milhões, bilhões, o nosso olho consegue ver ali em torno de 6.000. 3.000 em cada hemisfério. 3.000 no hemisfério norte e 3.000 no hemisfério sul. Uma vez que se nós estivermos no hemisfério sul, a gente não consegue ver as do hemisfério norte, porque a própria curvatura da Terra vai impedir isso. Né? E como a Terra não é transparente, a gente não consegue ver através dela. Esses números aqui são muito aproximados. Né? Se você estiver num grande centro, você não vai conseguir ver 3.000 estrelas. Né? Você precisa ter uma condição de céu muito boa para ver isso. Né? Uma outra questão importante quando se trata do céu noturno é a gente pensar se a gente vê a mesma constelação no decorrer de todo um ano. Né? Então, por exemplo, Órion, a gente vê o ano todo? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer, por exemplo, os nossos alunos. Né? Às vezes eles não vão conhecer Órion, mas as Três Marias geralmente são mais conhecidas, né? Ainda que elas façam parte de Órion. Né? Então você pode perguntar, a gente vê o ano todo as Três Marias? O que você acha? Se você já parou para observar, será que o ano todo elas estão presentes, né, no céu? Não. Né? Elas não estão presentes o ano todo. Geralmente, a gente vai ter ali uma constelação que demarca a estação do ano. Né? Das estações que a gente passou lá, a gente pode ver que há uma constelação predominante, né? Que ela está quase que a noite toda no céu, numa determinada, numa determinada época do ano. Não quer dizer que só ela esteja no céu, obviamente, né? Mas ela é como se fosse um marco, um ícone da estação. Então, no verão, isso para o hemisfério sul, uma vez que a gente não vê, né, todas as estrelas do hemisfério norte. Então, o que eu vou relatar aqui é tudo para nós aqui do hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, durante ali o verão, uma constelação que vai estar ali bastante presente no céu, praticamente a noite toda, quando escurece a gente já vê essa constelação aparecendo ali, né, no horizonte, ela fica quase que a noite toda e amanhecendo ela vai se pondo, né, uma vez que a Terra gira, o céu também gira. Né. A gente vê ali o Órion, né, que é a constelação que a gente já destacou. Então, as Três Marias, elas estão presentes na maior parte da noite no nosso verão. Né? E ao lado ali do caçador, ele tem o seu cãozinho, né? O seu cãozinho, que é a constelação do Cão Maior, que tem a estrela mais brilhante de todo o céu, né? Que é a estrela Sirius. Né? Então, a gente vê ali o caçador, né? Desculpa, o cão do caçador. Né? Você pode falar, mas eu não estou vendo cão nenhum. Né? Perceba que aqui a gente tem a cabeça, as patas da frente, o corpo, as patas de trás e o rabinho dele aqui. Você vai falar, mas ela está de ponta cabeça. Né? Pois é, o caçador também. Veja aqui, né? O cinturão, os ombros, né? Um braço, o outro aqui com aquela pele e as pernas aqui. Né? Porque muitas dessas constelações, elas foram enxergadas, né, elas foram representadas no céu por povos do hemisfério norte. E nós estamos falando aqui de hemisfério sul. Então, quando a gente inverte o hemisfério, aquilo que para eles lá não estava invertido, para nós fica de ponta cabeça. Né? Então, muitas dessas constelações, talvez a dificuldade que a gente tem em enxergá-las, se dá porque a gente vai ter que inverter isso daí, né? Enxergar algumas figuras, né? Por exemplo, como o leão de ponta cabeça, para nós aqui, para eles lá não. Né? E o oposto também acontece, as que para nós, eventualmente, enxergarmos aqui numa posição que a gente diria correta, se eles tentarem enxergar, lá eles vão ver invertida. Né? No inverno, para o hemisfério sul, lembrando isso, né? A gente tem o Escorpião. Essa talvez seja uma das constelações
mais fáceis de identificar porque ela se aproxima muito ao nome, né? Aquilo que lhe dá nome. Então a gente vê aqui a cauda do escorpião, né? Com o ferrão aqui, essa grande parte aqui formando o corpo do escorpião, né? A cauda e depois aqui o abdômen dele, né? Aqui Antares, que representa aqui o coração do escorpião, e aqui a parte né, das garras. Aqui algumas figuras mostram até maior aqui, né, essas garras. Essa constelação, então, da mesma forma que Órion no verão, ela está presente no nosso inverno. Então, já que começa a escurecer, ali você vai começar a identificar que ela também aparece ali, né? Ela vai nascendo ali no horizonte leste, passa grande parte da noite ali visível no céu, e quando vai amanhecer, o sol vai nascer ali no lado leste, ela vai estar se pondo ali no oeste. Então é a nossa companheira nas noites de inverno. E interessante que o inverno e verão são estações opostas, né? E aí a gente volta lá na questão mitológica, né? De que o caçador foi mandado ali, o escorpião foi mandado por Diana para picar o pé do caçador, né? Então a gente vê essa corrida ali entre Órion e o escorpião. Na primavera, né, no hemisfério sul, a gente vê Pégasus, né, que é um grande quadrado aqui, né? Obviamente que essa parte aqui é mais difícil da gente imaginar, mas né, o quadrado, esse asterismo aqui é mais fácil de identificar. Então é uma constelação que marca, né, as noites de primavera para nós aqui no hemisfério sul. E as noites de outono, né, quem é esse daí? O leão, né? O leão, veja lá, né? Que parece um gancho também, né? Um gancho. E o leão aqui está de ponta cabeça. Aqui está a cabeça, o pescoço, né? Com a juba do leão, o corpo, o régulos, o coração do leão, e aqui o corpo dele. Então aqui não é a cauda do leão, né? Aqui é a cabeça do leão e o corpo dele. Ele está de ponta cabeça para nós aqui do hemisfério sul. Então essa é a constelação que marca as nossas noites de outono. E isso já mostra então que o céu não é o mesmo, né, no decorrer da noite, no decorrer das noites do ano, né? Bom, como localizar com precisão as estrelas, né? A gente pode ver ali que elas estão espalhadas ali pela esfera celeste e é preciso um sistema de coordenadas para que a gente encontre, né, a estrela. Então, se eu falar, olhe para lá, ligue para alguém que está no outro lado do mundo, mande uma mensagem, diga, olhe para essa estrela. Se ele está num outro lado, numa outra posição, num outro hemisfério, não adianta dizer, olha, coloque 5 palmos ali de altura, vire à direita, vire à esquerda, é do lado daquela. Não serve, porque se você muda o seu local sobre o globo, a posição daquela estrela também vai mudar para aquela pessoa. Então é preciso um sistema de coordenadas né, que se articule ali. Existem vários sistemas, né? Eu vou mostrar aqui em linhas gerais dois: o alto-azimutal e o equatorial, que são formas da gente dizer, de mapear o céu e dizer, olha, ali naquele local, segundo essas coordenadas, você vai encontrar aquela estrela, aquele astro, aquela galáxia, enfim, o que você quiser mostrar para a pessoa ou entrar em acordo ali, de que local do céu nós estamos falando. Esse sistema aqui de coordenadas, chamadas de alto-azimutais, né? Lembrando lá da esfera celeste, a gente tem isso, olha, o horizonte, né? O horizonte, a pessoa ali, o ponto mais alto do nosso céu chama-se zênite, e aí o meu zênite aqui é diferente do seu zênite onde você estiver aí, porque esse sistema de coordenadas, ele toma como referência o local onde a pessoa está. Então ele serve muito bem para eu me comunicar com pessoas que estão no mesmo lugar que eu estou, né? Quais são as coordenadas ali? A gente precisa estar sempre associando pelo menos 2 pontos para dizer, né, como se fosse lá no eixo da matemática, o eixo x e o eixo y, né, onde nós estamos. E ele toma ali pelo menos 2 pontos. Quais são eles? Vou tomar o exemplo dessa estrela aqui vermelha. A altura, representada aqui por H, e essa altura não é a altura que a gente está acostumado a dizer, a altura de um prédio, a altura de uma árvore. É uma altura em ângulos. Tá? Então, se você está aqui, olha, você está vendo essa estrela, quantos ângulos aqui, quantos graus, desculpa,
você subiu aqui neste ângulo para encontrar essa estrela. Então a gente tem uma altura angular, né? Então você diz, olha, essa estrela está a 40 graus, né? Eu estou olhando aqui com um ângulo de 40 graus. Isso é a altura, né? Tá, mas 40 graus para onde? Para lá, para cá? Bom, aí você pega aqui o ponto cardial norte, aí não é lado, é ponto, vai girando aqui, olha, 90 graus, gira mais 90, 180, e gira mais um pouco aqui, sei lá, alguma coisa, 20. Então, 200 graus. Então, você fala, ela está a 40 graus, por exemplo, de altura, né? E 200 graus do ponto norte. Esses 200 graus aqui no horizonte a gente chama de azimuth. Por isso que o sistema de coordenadas é alta, altura, azimuth, deste ângulo aqui, né? E aí você diz, olha, então aponte o seu telescópio lá, 40 de altura, 200 de azimuth. Aí você vira o seu telescópio e aponta para cá e você vai achar o alvo. É uma maneira de você se comunicar. Mas é um sistema de coordenadas complicado porque ele serve ali para o seu horizonte. Se você mudar e se for para uma outra cidade, essa altura aqui já vai mudar, assim como o azimuth também, né? Então a gente tem dois pontos importantes aqui, que é o zênite, o ponto que está mais alto aqui no céu, e o oposto, né, abaixo dos nossos pés, lá a gente tem o nadir. Um outro sistema de coordenadas, e esse ele é mais eficiente porque ele serve para a gente se comunicar com pessoas que estão em qualquer parte ali do globo, né? E as coordenadas serão as mesmas. Quais são essas? Esse daqui é um pouco mais complexo porque ele toma como referência, veja aqui, o Equador celeste, né? O Equador celeste. Aqui a gente tem a eclíptica, tá? Então, lembrando aqui que a gente já viu a esfera celeste, veja lá a importância da esfera celeste para a gente conseguir, inclusive, se organizar e se orientar no céu. E os astrônomos de diferentes lugares do mundo terem, digamos, um sistema que eles consigam se comunicar e dizer de que local do céu, a que local do céu eles estão se referindo, né? Então vamos relembrar aqui, olha, a esfera celeste o Equador celeste e a eclíptica. Lembrando dos dois pontos, que são os pontos onde a eclíptica cruza com o Equador. Lembra desses pontos aqui? Eles são os pontos quando quando o Sol muda de hemisfério, né? Ele passa, por exemplo, do hemisfério sul para o hemisfério norte. Aqui acontecem os equinócios, né? Acontecem os equinócios, são os pontos equinociais, né? Esse cruzamento aqui. Então a gente tem aqui, olha, o ponto Áries, né? Por exemplo, aqui esse símbolozinho aqui representa Áries, é um ponto aqui de cruzamento da eclíptica com o Equador. E o Equador é o mesmo, o celeste, né? É o mesmo para todo mundo do globo. O terrestre também, né? É o mesmo, o Equador não muda, independentemente do local onde eu esteja. Então, se eu estiver em algum local e disser, olha, você pega lá esse ponto aqui, né, onde, no céu, né, onde o Equador celeste cruza com a eclíptica e desloca aqui, por exemplo, 40 graus, né? É um ângulo horário aqui, 40 graus, né, nesse sentido, essa direção. E aí você sobe aqui, por exemplo, 45 graus, né, que a gente chama de declinação, né? E aí você vai achar essa estrela aqui. Então, isso vai ser essa coordenada aqui, né, desse ângulo aqui, horário, com este outro ângulo aqui de declinação, vai ser sempre a mesma para qualquer lugar do mundo. Porque este ponto aqui, que é o cruzamento do Equador com a eclíptica no céu, esse local aqui, é o mesmo. Lógico que ele não está no mesmo lugar do céu, dependendo de onde eu estiver, mas ele vai ser sempre o mesmo ponto para todo observador da Terra. E aí é uma maneira de você se comunicar com diferentes lugares usando esses dois pontos aqui, este ângulo e este ângulo aqui, né? E você diz, esse astro, essa estrela, este alvo está nessa coordenada. É um outro sistema, né, de coordenadas que usa o Equador, né, celeste como referência. E ele é mais eficiente do que o outro, que é o alto-azimutal. Bom, existem outros sistemas, o foco aqui do curso não é a gente discutir coordenadas, né?
É só para vocês terem uma ideia como que se comunica, né, entre diferentes lugares da Terra para se referir a um ponto no céu. Bom, a gente pode usar também as constelações para se orientar. É uma maneira também de acharmos lá os pontos cardeais, um tópico que nós, né, pelo qual a gente já passou. E a gente pode tanto se orientar no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Só que, como a gente viu que as estrelas do hemisfério sul, as constelações, não são sempre visíveis no hemisfério norte, dependendo de onde eu estiver, a gente precisa usar algumas para o hemisfério sul e outras para o hemisfério norte. Para o hemisfério norte, a gente usa como referência, né, essa constelação aqui. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é a constelação da Ursa Menor, ou a pequena mergulhadora ali, né? Ou também parece muitas vezes com uma caçarola, uma concha, alguma coisa assim, uma panela, né? É essa constelação aqui. A gente tem a parente dela aqui, que é a Ursa Maior. Essas constelações, elas são visíveis, né, só para o pessoal do hemisfério norte. Eventualmente, se você vai se aproximando do Equador, você já consegue ver alguma coisa ali, né? Elas mais próximas do horizonte. Mas nessa posição assim mais ao alto, você vai ver só em algumas latitudes do hemisfério norte. Então, essa constelação aqui, né, ela tem essa estrelinha aqui que ela é bastante importante para eles, porque é a chamada Polaris, é a estrela que marca, né, onde está o polo norte, tanto no céu é aqui, exatamente neste local, né, neste local aqui. Agora, se a gente descer essa linha aqui, olha, bem perpendicular, e achar o horizonte, aqui a gente vai ter o ponto cardeal norte. Esse é um método bastante seguro para acharmos os pontos cardeais, né? E aí, se você olhar para cá, nas suas costas, terá o sul, né? Para cá vai ter o oeste e para cá vai ter, desculpa, o leste e para cá vai ter o oeste, né? Então, ache essa estrela, né, e projete aqui perpendicularmente no horizonte, no seu horizonte. Ali estará o ponto cardeal norte. Aqui é onde o eixo, né, imaginário da Terra perfura a esfera celeste, né? Tanto é que a gente vê o céu girar em torno deste ponto, né? Aqui estão as estrelas chamadas estrelas circumpolares, porque elas ficam girando em torno do polo. Algumas nunca se põem, né? Agora, dependendo de onde você estiver, essa altura aqui, olha, né, angular, vai ser menor. Às vezes a estrela polar vai estar mais aqui, ó. E aí, no girar ali da noite, né, a Terra gira para um lado, o céu gira para o outro, essa estrela, essa constelação, ela mergulha, né? Ela mergulha. Essa daqui também mergulha no horizonte e depois sai lá. Então são as grandes, ou a pequena, né, a grande e a pequena mergulhadora. Ali está a estrela polar, né? Essa estrela é muito importante para se orientar. Vou mostrar aqui então essa simulação usando o programa Estelário. A gente vê ali onde está o norte, onde está ali a pequena mergulhadora, onde está a Polaris. Veja que é mais difícil, né, de encontrarmos. Olha ela ali, né, a Ursa Menor, lá, a caçarola. Né? Vou colocar ali a representação, a Ursa Menor, a Ursa Maior. Ali está, né, a Ursa Maior, mas veja que quando a gente não tem aquelas linhas ligando, é mais difícil, né, de imaginar. Aí a gente pode colocar as linhas, veja lá, né, a Ursa Menor, que nos interessa, e a Polaris ali, né, que está bem ali. Se a gente descer a perpendicular, a gente vai achar exatamente o ponto cardeal norte. Ali a animação para a gente conseguir enxergar melhor. E agora ali eu vou mudar os horários no decorrer de uma noite. Veja lá como que ela vai girando, né? E aí já é durante o dia, obviamente isso não seria possível, né, sem o uso do recurso. Ela mergulha e depois ela volta. Isso dependendo da latitude onde nós estivermos. Mas veja que a estrela polar não sai do lugar, né? Ela fica ali, olha, naquele ponto lá, lá. Veja, lá é o polo norte celeste. Olha lá, Polaris. Cliquei lá, né? É a estrela que representa exatamente onde está o polo norte celeste. E se nós projetarmos isso em direção ao horizonte, nós vamos achar o polo norte geográfico, exatamente sobre
a linha do horizonte. Por isso que ela é tão importante para se orientar, né? Agora, no hemisfério sul, a gente usa uma outra constelação para se orientar, que é o Cruzeiro do Sul. E aí veja aqui, só que não basta você achar o cruzeiro e dizer, olha, ali está o ponto cardeal sul, né? Não, você precisa se valer de uma regrinha, que é qual? Você pega esse eixo aqui, né, maior da cruz, o mastro maior da cruz, e prolonga, né? Visualmente, você mede ali com o dedo e faz 1, 2, 3, 4 vezes e meia. Aí você vai achar um local aqui no céu que não tem nada, né? Infelizmente, para nós aqui no hemisfério sul, nós não temos, como o pessoal do hemisfério norte, uma estrela que está muito próxima ao polo celeste. Lá eles têm o polo norte celeste, Polaris está praticamente em cima. Nós não temos. Aí você imagina esse ponto aqui, olha, e desce uma linha perpendicular, ali está o ponto cardeal sul na linha do horizonte. Então as pessoas às vezes acham o Cruzeiro do Sul falar aqui está o sul. Não, porque dependendo da posição onde o cruzeiro estiver, ele está bem separado ali do sul, a uma distância aqui angular até relativamente grande. Então lembre das regras, a regra das 4 vezes e meia, o mastro maior da cruz, e ali você vai achar, não existe essa estrela, tá? Eu só representei esse ponto aqui para dizer que ali é o polo celeste, tá? Mas não tem isso. Veja lá, vou representar aqui pela simulação usando de novo o estelário. Veja onde está o Cruzeiro do Sul olhando para o horizonte sul. Olha ele ali, né? Veja ali a cruz, o mastro menor e o mastro maior, nesta região aí. Vou colocar lá o nome das constelações para ficar mais fácil para identificar. Veja ali, né? Não é uma constelação muito grande, o mastro menor e o mastro maior, e veja que não está exatamente na direção ali do polo sul geográfico. Agora eu vou então avançar no tempo, para vocês verem a regrinha lá, 4 vezes e meia, lá, vai dar naquela região ali que não tem nada, aparentemente nada, né? Se você puser um telescópio você vai ver que é alguma coisa, mas a olho nu não. Então veja ali que com o passar das horas, é como se o céu girasse em torno daquele local ali, que é 4 vezes e meio prolongamento do eixo imaginário, não temos nada ali. Mas se você achar aquele ponto imaginário e descer uma reta perpendicular, você vai achar o ponto cardeal sul ali no horizonte. Veja lá como parece que está girando em torno deste ponto imaginário. Se a gente puser a grade ali, a gente vai ver que ali está o polo sul celeste. E se a gente descer, a gente vai achar exatamente onde está o polo sul geográfico, né? Então, felizmente nós não temos essa estrela como o hemisfério norte, a Polaris, que fica mais fácil a identificação. Por isso a regra das 4 vezes e meia, o eixo maior da cruz, que a gente vai achar aquele ponto onde todas as linhas se unem ali, que é onde o eixo imaginário da Terra fura a esfera celeste, ó, fura ali, né? E descendo a gente acha o sul. Bem, a nossa última questão a respeito deste tópico é essa: estrelas nascem todo dia no mesmo horário? O que você acha? Pense aí. Todos os dias a gente vê as estrelas aparecendo sempre no mesmo horário e, portanto, devem estar sempre na mesma posição? Acho que, devido àquilo que a gente já passou até o presente momento, acredito que você não vai responder que sim, né? Tendo em vista que o céu ali vai mudando no decorrer das estações, é previsível que as estrelas também vão mudando em função do horário que elas nascem. E aí eu gostaria de mostrar um esquema da seguinte maneira, usando de novo a nossa ideia de esfera celeste. Olha lá, a Terra representada lá no centro, essa casca imaginária em volta da Terra, onde estão as 88 constelações, e aqui algumas delas representadas, especialmente neste caminho aqui do Sol, nessa faixa do Sol representada nessa cor laranja. Aqui está o Sol, este caminho do Sol a gente já viu, recebe o nome de eclíptica, e aqui tem um grupo de constelações
que recebe ali um certo destaque. Nós vamos ver ainda neste tema. Aqui nós temos para exemplificar a constelação de Virgem, a constelação de Leão, a constelação de Câncer e a constelação de Gêmeos. Nessa outra parte nós temos Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom, você já deve ter ouvido falar dessas constelações, não é? São constelações que pertencem a um grupo chamado de zodíaco, que a gente vai ver nos outros tópicos seguintes. Bem, aqui a gente também tem um dado interessante, que é esta parte azul escuro da esfera celeste representa o lado noite aqui da Terra, ou seja, estamos do lado oposto à luz do Sol. Então, as constelações que estiverem aqui no azul escuro, elas vão ser visíveis de qualquer ponto aqui da Terra, né? Porque justamente a luz do Sol não ofusca essas estrelas. Do contrário, as que estão aqui no azul claro, elas não vão ser visíveis aqui da Terra, não porque elas não estejam ali, mas porque a luz do Sol ilumina todo o céu e a gente não consegue ver essas estrelas aqui formando essas constelações. Este ponto aqui, essa linha divisória aqui, olha, é o anoitecer. Lembrando que a Terra gira nesse sentido, então a gente vira para cá, a gente encontra o Sol. Essa linha aqui é o do amanhecer. E depois a gente passa pelo Sol, chegamos aqui na metade do dia e viramos para cá e encontramos aqui a noite, aqui no oeste. Então essa daqui é a linha divisória entre dia e noite, então é o anoitecer. E ali a divisória entre a linha divisória entre a noite e o dia, ou seja, o amanhecer. Isso precisa estar bem claro para a gente entender esse esquema. Agora vamos imaginar um movimento fictício da esfera celeste. Aqui. Como é que funcionaria isso? A Terra se mantém parada ali no centro, nessa posição. Só que a gente pode considerar que ela está rotacionando a cada 24 horas. Cada vez que a Terra der um giro em torno do seu eixo imaginário, o Sol caminha aqui 1/365 avos. Então a Terra deu uma volta, o Sol andou 1/365 avos. A Terra deu mais uma volta, o Sol deu mais um pulinho aqui. A Terra deu mais uma volta, o Sol deu mais um pulinho. Ao passo que se a Terra der 365 rotações, 365 voltas em torno do seu eixo, o Sol vai dar 365 pulinhos aqui na eclíptica e vai voltar aqui. Logicamente que essa é uma maneira da gente representar esse movimento de Sol e Terra, né? Se a gente olhar isso do espaço, a gente vai ver que o Sol está aqui e a Terra está aqui fazendo a sua rotação. Mas para efeitos do que a gente vai perceber na Terra, se a gente representar dessa maneira, a gente vai ter o mesmo resultado, né? Isso a gente já discutiu lá no tema da esfera celeste. Então imagine o seguinte, essa parte aqui é dia, essa parte aqui é noite. Então essas constelações não são visíveis, essas daqui são visíveis. Aí nós vamos fazer a seguinte conta aqui, olha. Quando a Terra der uma volta, né, se a gente pegar aqui 24 horas, uma rotação completa da Terra, e dividir pelos 365 pulinhos que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um seguinte resultado, que o céu, ou seja, a parte clara e a parte escura, essa mudança aqui, olha, ela vai dar em torno de 4 minutos por dia, ou seja, cada vez que a Terra der uma rotação de 24 horas, se a gente dividir nos 365 pulinhos que o Sol vai dar, ou seja, os 365 dias, nós vamos ter uma mudança aqui, olha, a cada rotação, 4 minutos. A cada rotação, 4 minutos. Porque o Sol vem caminhando para cá, ou seja, um pulinho do Sol aqui representa uma mudança de 4 minutos aqui, entre a parte clara e a parte escura.
Então a gente vai ter o seguinte, essa parte aqui, olha, né, a gente vai ter 4 minutos por dia mais cedo. Ou seja, a gente vai adentrar essa parte clara aqui, olha, vai adentrar a parte escura 4 minutos. E a parte escura aqui, olha, vai entrar aqui na parte clara 4 minutos por dia. A gente vai ter este caminhar. No dia seguinte, lógico que a seta aqui está desproporcional ao desenho, né? Mas a gente vai ter isso, 4 minutos por dia adentrando. E o que isso, então, impacta em termos do que a gente vai poder observar dia após dia? Veja aqui, né? Se a gente avança, a parte clara avança 4 minutos por dia na parte escura, significa que num determinado dia, uma pequena parte de Capricórnio era visível ali no começo da noite, uma parte já não, porque estava na parte clara do dia. No dia seguinte, a gente vai perdendo cada vez mais a possibilidade de ver Capricórnio. Aquários, peixes e as outras todas a gente estava vendo durante a noite. Mas à medida que a parte clara vai avançando para cá, a gente vai perdendo a possibilidade de ver Capricórnio inteiro. Só que a gente vai ganhando aqui, né? Câncer que a gente via só um pedaço, no começo ali, antes do amanhecer, né? Começo da manhã ali, nas primeiras horas ali do dia, a gente começa a ver mais de Câncer, né? A gente vai ganhando possibilidade de ver essas constelações e vai perdendo a possibilidade de ver essas daqui, né? Então, à medida que o outro dia passa, a gente perde mais Capricórnio, porque Capricórnio fica durante o dia, mas a gente ganha mais de Câncer. À medida que os dias vão passando, a gente começa a ver ali no amanhecer, né, ainda um pedaço de Leão, mas a gente vai eventualmente perdendo Capricórnio inteiro, Aquário inteiro, né? E assim acontece no decorrer do ano. Essa parte azul escura ela vai mudando para lá e a gente vai vendo outras constelações. E por isso que a gente vai ter, então, determinada época do ano, né, que a gente vai ter, por exemplo, Órion. Órion não é uma constelação dessa faixa aqui, ele não está exatamente sobre aqui a eclíptica, né, ele está um pouco mais de lado aqui, mas aqui no, amanhecer, no anoitecer a gente pega essa parte escura e a gente vê a noite toda Órion, né? Mesma coisa no nosso inverno, a gente vai pegar, por exemplo, Escorpião, e Escorpião vai estar a noite toda aqui nessa parte azul escuro. E aí, quando isso acontece, é porque Órion está aqui na parte azul claro. E assim a gente consegue, no decorrer do ano, né, ir mudando essa parte, desculpa, azul claro para cá e a parte azul escuro para cá, né? Ou seja, o dia vai avançando para cá e a noite vai avançando para cá. E a gente consegue ver todas as constelações no decorrer do ano, em horários diferentes, conforme a gente pode perceber, mas a gente não consegue ver todas ao mesmo tempo no decorrer de uma noite, justamente por conta que metade aqui da esfera celeste, aproximadamente metade, está iluminada, né? E aí a gente perde essa possibilidade. Então a gente encerra aqui esse subtópico, a gente continua ainda explorando o céu noturno nos próximos encontros. Até lá!